Olá, meus amigos. Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos na nossa programação que já está fazendo parte da nossa rotina, não é? Todas as segundas-feiras, essa combinação mais que perfeita, não é? Do café com Kardec e amigos. E nessa noite, nós nos encontramos aqui, como sempre, através da nossa transmissão pelo nosso canal Seridó Espírita e também em parceria, né, com a transmissão através dos nossos parceiros da TV 7. Estamos também transmitindo através do canal do YouTube da Rádio Portal da Luz, da Web TV Espiritize, né, do canal Espiritize, da Rede Amigo Espírita e também a Web Rádio Amigo Espiritual. Além de estarmos também transmitindo pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz e também pelo Facebook da Rede Amigo Espírita. Que alegria estarmos reunidos, vamos cumprimentando já os queridos irmãos e irmãs que já se apresentam aí através dos seus comentários. Tânia, minha querida, um abraço, olha aí, estamos aqui com a camisa, né, do projeto aí da nossa querida amiga, né, uma camisa que tem muito a ver com esse momento que nós estamos aí de finalizar um ano e iniciar o outro, e nessa noite também trabalhando essa temática exatamente, ano novo, novos projetos, em que nós vamos refletir juntos com os nossos irmãos aí, que eu já vou chamar aqui para a telinha o nosso querido amigo Alisson Campelo. E aí, Alisson, boa noite, Boa meu noite, amigo. Igor. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos assistem aqui através dos diversos canais. É sempre uma alegria estar aqui nas segundas-feiras, quase todas as segundas-feiras aqui no Café com Kardec e amigos. E vamos também chamar esse nosso querido amigo, que também é presença muito constante aí conosco, Wesley Gama. Boa noite, meu querido Wesley. Boa noite, meu querido amigo Igor, querido amigo Alisson, todos os amigos da equipe do Seridó Espírita, nossa querida amiga Clara Moniz, que está aqui nos bastidores, operando a live, todos os amigos presentes aí no chat, acompanhando as atividades do canal Seridó Espírita, nesse dia 28 de dezembro, né? Um ano que parecia que não tinha fim, está terminando. Então é uma alegria estar aqui. Um abraço também para os outros integrantes do Seridó Espírita que estão aqui acompanhando no chat. É isso aí, essa é a nossa edição de número 32 do Café com Kardec e Amigos, a nossa última edição do ano de 2020, não é? E antes de a gente iniciar as nossas reflexões em torno da temática, né, a gente vai dar uma passada geral aí por esse ano de 2020, fazendo alguns destaques, inclusive do surgimento do próprio canal Seridó Espírita e daquilo que a gente entende que foram os principais destaques, e também falar de projetos futuros, refletir um pouco sobre todo esse contexto e como 2021 se apresenta para a gente, né? Mas a arte é sempre a parceira mais do que presente em todas as nossas atividades, não é? Todos nós somos assim profundos admiradores da arte e compreendemos, né, Alisson e Wesley, o grande papel que a arte espírita tem a nos proporcionar e o quanto ela tem realmente esse poder de falar diretamente aos nossos corações. Então, antes de a gente iniciar a nossa prosa, hoje nós vamos ficar aqui dividindo a tela e proseando e interagindo através dos comentários com os queridos amigos. Vamos ao nosso momento de arte, não é?
Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão, e dizer no ouvido do ermitão: plante um pé de amizade em sua horta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Deu uma volta no carro da amizade, puxe 80 quilômetros de amor, se desvie da estrada do rancor, de banguela descendo a humildade, acenda os faróis da caridade, ilumine a estrada do irmão, baixa o vidro da porta e dê com a mão. Esse gesto é tão simples, mas conforta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Se afaste do caos da vaidade, nunca pise na beira desse abismo, nem se mele com a lama do egoísmo. Beba água da fonte da verdade, só assim entraremos na cidade, batizada com o nome de Sião. Vamos todos, amigos, dar as mãos, uma amizade sincera ninguém corta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Maravilha, meu amigo Wesley. E a canção, ela é extremamente reflexiva, né? Que nos fala da amizade, né? E tem sido realmente um fruto sazonado que a gente tem tido a oportunidade de cultivar ao longo de todo esse ano, a partir do surgimento do Seridó Espírita, esse contexto todo da pandemia, como a gente tem dito, ela em algumas situações, na impossibilidade da aproximação física, uniu muito mais e entrelaçou os corações, né? Então, que maravilha essa reflexão. E eu já passo aí para os queridos amigos Wesley e Alisson, para que a gente inicie esse nosso momento de reflexão com as suas considerações iniciais aí com relação
a nossa temática central. Não sei se o Wesley e o Alisson querem ainda falar alguma coisa a nível de mensagem inicial, de introdução, antes de a gente começar a nossa prosa aqui. Hoje é bem à vontade, né, Alisson? Hoje é um bate-papo entre amigos aqui nesse nosso último café do ano. Né, Eu vou Igor? receber. Ei, Alisson, peraí. Fica à vontade, Eu vou Wesley. receber a bola aqui de Igor para passar para você, né? Vou ajeitar aqui, como se diz no vôlei, né? Porque o canal Seridó Espírita uniu diversos amigos, mas podemos afirmar com toda certeza que esse canal não existiria se não fosse o empenho, a idealização de Alisson, né? Então, a gente, de comum acordo aqui nos bastidores, eu, Igor, os demais integrantes, né? Queremos realmente agradecer a Alisson, né? Sinta-se abraçado virtualmente e fisicamente também, porque esse é um trabalho que realmente nos envolveu bastante, cada um investe tempo nele, porque acredita que é um trabalho realmente que rende frutos aqui para o Seridó, primeiramente nos nossos corações e aquece também os corações de todos os nossos irmãos, como diz o nosso amigo Rodrigo Ranieri, os confrades espíritas da região do Seridó e da além-mar, como se diz o poeta, estamos fazendo parcerias e amizades no Brasil e até fora do Brasil, né? Então eu quero passar, Alisson, para você falar o que você quiser, mas que também nos dê um norte sobre a origem, né? Os primórdios do canal Seridó Espírita, quando tinha só mato, né? Você chegou no ambiente virtual do Seridó, só tinha mato, né? E você chegou com a ideia do canal Seridó Espírita. Então, fique à vontade. Como é que foi isso aí? Mas, primeiramente, agradecer isso que você falou aí de início, né? A gente apenas faz o trabalho, toca para frente aquilo que a gente escolhe fazer, né? E realmente foi uma escolha muito boa, muito salutar para nós, como um todo, como um grupo de amigos, o surgimento do canal Seridó Espírita, né? Que passou a nascer, a funcionar assim a partir de maio, através de uma ideia, né? Um convite inicialmente que a gente recebeu para fazer uma palestra na TV7, né? TV7, parceiro muito querido nosso, através de Christian, através do pessoal. E o que ocorre? Quando eles me chamaram para fazer a palestra lá, que eu fui fazer, eu disse, olha só, que interessante, seria um bom momento esse para a gente em pandemia, colocar as coisas para funcionar. Conversando esse final de semana com uma amiga, com Rosineide, da Ede Natal, Igor, ela usou até a seguinte frase, disse assim, olha, Alisson, as coisas aconteceram e a gente tem que trocar o pneu andando, né? Tem que trocar com o bonde andando. E realmente, porque era algo que a gente já tinha, né? A questão da internet, do YouTube, dos canais, todos nós assistíamos palestras virtuais, mas que a gente não colocava na prática, no dia a dia. Isso falando só do canal do Seridó, né? Falando do canal do YouTube. E com essa questão da pandemia, o isolamento social, a necessidade, principalmente no início, que o isolamento foi muito maior e a gente todos estávamos mais em casa, tivemos a oportunidade de começar a fomentar essa ideia de nascer esse projeto, o Seridó Espírita, para inicialmente, né, trazer, oportunizar para as casas espíritas aqui da nossa região do Seridó, levar a mensagem da doutrina Consoladora dos Espíritos, e em seguida ela foi ampliando, porque aí foi se juntando, que a gente tem muito essa ideia de unificação do movimento espírita, e compreendemos essa importância da unificação do movimento espírita. Então, parte e quebra as fronteiras físicas, e a gente passou a fazer parcerias, a auxiliar no processo de transmissão de outras comissões regionais aqui da nossa região. Em seguida, passamos a fazer também de outros centros da capital do estado, de Pernambuco também, que foi um projeto inicial, e começamos a entender que o projeto do Seridó Espírita era algo que precisava crescer mais para levar mais ao público
a mensagem consoladora dos Espíritos, através de lives, né, com convidados, através dos programas que a gente realiza, hoje todos são assim nesse ambiente de live, onde oportuniza que as pessoas possam participar. Os cafés com Kardec sempre foram aqui excelentes, porque o nosso público, vocês que estão aí assistindo, participam, e é importante que participem hoje também. Deixam as perguntas, os questionamentos, muita gente traz as suas dores e tem a oportunidade de receber consolo, resposta direta através dos nossos convidados. Nenhuma pergunta que nos chega, ela é sem importância. Cada pensamento, cada pergunta, ela tem a sua importância. É importante que a gente possa responder, desde aquele que está chegando inicialmente ao Espiritismo, que tem pouco conhecimento doutrinário na questão da bibliografia, dos livros, àquele também que já estuda mais tempo. E isso foi algo que fez com que o Seridó Espírita conquistasse assim o espaço, conquistasse o carinho do público e para nós também nos conquistou, né? Porque o Wesley, Igor, eu, toda a equipe do Seridó, que o core, como a gente chama, o coração, é formado por 9 membros, mas tem um grupo ainda maior, de quase 15 a 16 pessoas, que fazem parte também através de operadores voluntários e parceiros, ela se tornou muito maior, né? Isso fez com que a gente adquirisse uma paixão, um gosto pelo trabalho. Então, de segunda a segunda, de domingo a domingo, vocês vão encontrar a gente aqui à noite, trabalhando no Seridó Espírita, fazendo grupos de estudos, dando oportunidades a lives, a transmissões das casas, oferecendo parcerias para oportunizar com a tecnologia a casas que estão mais distantes. Esse mês de dezembro estamos no Rio Grande do Norte, né? Numa ponta do mapa, fizemos várias palestras, mais de 8 palestras, transmitindo para um centro espírita no Rio Grande do Sul, na cidade de São Francisco de Paula, né? Essa semana fizemos também para o Cantinho de Luz, que fica a 30 minutos de Boston, nos Estados Unidos. Domingo começamos uma parceria com o Centro Espírita, Sociedade Espírita de Londres, que também vai estar veiculando os seus materiais em nosso canal, em português e inglês, aumentando assim a possibilidade de outros idiomas também conhecerem a doutrina espírita, né? Parceria que a gente fez com o CEVIC de Salvador, transmitindo os seus 25 anos, e tantos outros, além dos parceiros canais que são extremamente importantes. Hoje nós não temos aqui uma necessidade de concorrência, né? Estamos saindo aqui por 8 canais distintos, porque o importante é a divulgação do Espiritismo. Então, a gente tem aqui parceiros como a Rede Amigo Espírita, que transmite os nossos programas e que também coloca programas no nosso canal, o canal Espiritize, da Bahia, né? Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, a Web Rádio Amigo Espírita, e vários outros parceiros, Amigo Espiritual, desculpe, e vários outros parceiros que vão surgindo ao longo do tempo, com o objetivo único do trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, isso é muito importante, né? Essa seria minha fala inicial. Igor? O Wesley aqui deve estar voltando aí, voltou, mas eu até incentivei os amigos agora no chat, né, do nosso canal no YouTube, só mandei só rapidamente aqui pelo Seridó Espírita, mas a gente aproveita e compartilha aí com os amigos que estão nos acompanhando pelos diversos canais. Foi um ano interessante realmente pelo que você coloca, né, Alisson? Porque a gente já tinha a tecnologia disponível. É claro que ela sofreu muitos aprimoramentos ao longo do ano, né? Mas foram tantos momentos marcantes. Eu estava me preparando para esse café e pensando, né? A Cíntia, inclusive, já coloca para a gente aí, né?
porque eu incentivei os amigos a dizerem de algum momento que para eles foi marcante, de alguma live, seja do Seridó Espírita ou de algum canal parceiro, o que é que ficou mais marcado, né? E aí a Cíntia já estava ali, nossa amiga querida. Cíntia, um beijo para você, falando que todas foram maravilhosas, mas ela escolhe os cafés, aquele conjunto de cafés que a gente fez para tratar dos romances de Emmanuel, que realmente foi assim uma programação de um primor realmente muito marcou, de fato, a sequência de cafés sobre as obras aí, os romances de Emmanuel, recheada de muitas emoções, né? E também fez referência à nossa última live, que de fato foi uma live onde a emoção esteve muito presente, um café realmente muito marcante, onde a gente teve a comemoração aí, o nosso café natalino com Kardec e amigos, né? E eu estava me lembrando, para até passar para vocês, se a gente, né, explorar um pouquinho vocês também nesse sentido, é tão difícil escolher um momento, né? Mas eu me lembrei aqui, inclusive, Cíntia está sempre muito presente nessas programações, veio o contexto da pandemia e a gente ficou com aquela dúvida com relação à programação muito tradicional na Comissão Regional Espírita Norte, não é, Alisson? Que é a caravana. E a gente estava ali, né, no contexto do meio do ano, com as situações se complicando um pouco mais, e a gente pensou assim, deixa eu só trazer uma participação especial aqui, só para dar um tchau aí para a galera. Falo já com você, tá, meu filho? É só que eu... Tá, só um minutinho, gente. Eu queria fazer, enquanto isso, apenas aqui um registro aqui importante, ó. Miraselva Coelho coloca que é de Plácido de Castro, no Acre. E assim a gente fecha os 3 pontos, olha, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Acre, né, pegando o Brasil inteiro. Um abraço, Miraselva, que bom. E aí eu estava me lembrando então que aí conversamos, né? A gente articulou com o nosso querido amigo Oliveira, que também é sempre um amigo muito querido aí do nosso coração. Vamos fazer a nossa caravana virtual. Eu acho que foi assim uma das primeiras programações, né? Do canal Seridó Espírita, que foi alavancando aí, a gente já fazendo alguma coisa, mas de fato foi uma das primeiras programações e uma quebra de paradigmas, né? Porque nós passamos um dia inteiro saindo de uma casa virtualmente, indo para outra E eu casa. ia pedir até para você explicar justamente isso, que a gente tem público que é de fora do RN, explicar o que é essas caravanas que a gente faz aqui no RN, né? Principalmente aí na região da Zona Norte de Natal. Como é que funciona essa caravana no presencial e como é que funcionou no virtual, Igor? Muito bem. A gente tem, então, essa programação, né, que acontece na nossa Comissão Regional Norte, mas também no Seridó. A gente tem também uma iniciativa, né, que é um momento em que a gente estabelece uma programação de alguns dias, normalmente às vezes 2, 3 dias, varia a programação, mas a ideia é que a gente vai passando de casa em casa. A gente estabelece um roteiro, às vezes 5, 6, já tivemos até 8 instituições envolvidas nessa programação. A gente se reúne de fato em caravana e vai cumprindo uma programação que normalmente, no caso da Crenorte, tem o sábado como dia base, em que a gente começa de manhã cedo em uma casa espírita e vai, normalmente, percorrendo, dependendo da programação interior do nosso estado, passando por diversas instituições. Então, é um dia todo em que a gente vai em caravana mesmo, saindo de uma instituição presencialmente e passando para uma outra instituição. Em alguma delas a gente para na hora do almoço, almoça, e vai normalmente de manhã muito cedo até à noite, visitando as instituições espíritas com palestras. A gente tem, no caso da Comissão Norte, essa caravana acontecendo 2 vezes no ano, logo no início do ano, em janeiro, com o nosso irmão Frederico Menezes, e no meio do ano a gente faz uma edição mais, vamos dizer assim, com a equipe mesmo, né, aqui do nosso estado. Então eu tenho participado muito frequentemente dessas caravanas. Então a gente
traz os palestrantes aqui mesmo, né, do nosso próprio movimento, para se dividir nas palestras nas instituições espíritas. Então, é um momento em que, em alguns instantes, a gente tem aquelas fotos que, em algum momento, a gente para fazer numa estrada de um interior, de uma cidade, de um município para outro. Eu já cheguei a ver mais de 10 carros enfileirados, né, acompanhando, seguindo, de fato, em caravana, deslocando-se de uma instituição em um município para uma outra instituição em outro município. E aí, o desafio foi fazer isso de forma virtual. Então, a gente articulou, algumas instituições já tinham seus canais, seja por YouTube ou pelo Face, mas o Seridó Espírita entrou como plataforma, né, dando suporte a esse processo, e nós fizemos a nossa caravana de forma virtual, simbolicamente, virtualmente, saindo do link, né, da plataforma lá, o YouTube ou o Facebook de uma casa, marcando o ponto de encontro no outro link. A gente brincava que foi a vez que a gente se deslocou mais rápido, né? Que terminava a palestra numa casa espírita e alguns poucos minutos a gente já estava, né? Alguns poucos segundos a gente já estava no link da outra instituição espírita, mas foi um momento muito marcante para mim, Alisson. Eu acho que ali a gente deu um passo extremamente importante para perceber que era possível, que a gente não tinha barreira, que a gente não pudesse vencer, e a partir daquele momento a gente só foi ganhando em parcerias, crescendo, estabelecendo novas instituições que se tornaram parceiras do canal, né? Depois a gente fez uma outra edição de uma caravana em homenagem ao nosso querido irmão Lourenço Barros, passando por instituições do estado de Pernambuco, né? Então, uma outra caravana que aconteceu com o suporte do Seridó Espírita. Mais recentemente, agora, o Fred esteve pelo Seridó presencialmente, mas também no modelo já agora mais recente do modelo híbrido. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco isso, né? Também com o suporte de transmissão pelo canal. E isso, de fato, me chamou bastante a atenção. Já tem alguns amigos falando de outros momentos, mas aí eu queria também passar a palavra para vocês aí, para que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, antes de a gente projetar o futuro, né? Projetar o ano que vem. Eu já ia dizer aqui que algumas pessoas atenderam ao chamamento de Igor, não é, para falar sobre alguns momentos marcantes. E vou ler aqui uns depoimentos. Nossa querida amiga Clara Monize coloca assim: o Café com Kardec e Amigos, com a temática Ave Cristo, foi uma das minhas lives favoritas. Realmente, amigo, foi emocionante. E eu lembro que, pelo menos eu e Alisson, a gente leu o livro realmente pouco tempo antes, né? Era um dos romances de Emmanuel que eu estava em débito para leitura, débito comigo mesmo, e foi realmente uma experiência muito forte, né? E acredito que para Alisson também. Muito bem lembrado, Clarinha. Só comentar isso aí. Eu terminei a última página em lágrimas, né? Na live. Na live, foi a última página ali. O livro eu estava acabando de ler ali recentemente e foi muito agradável ali pensar, ver todo aqueles 4 lives que a gente fez, aliás, 5 lives que a gente fez sobre os 5 livros de Emmanuel, o romance. Foi excepcional. E, inclusive, já indicando para vocês podem procurar, a gente tem essa playlist aí, tá lá no Café com Kardec, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Mas também tem uma playlist isolada desse café que foi em especial os romances de Emmanuel. Então não perca. Alisson, esse é outro ponto interessante, né? Eu estava pensando outro dia, quando a gente realizava as atividades espíritas há 10, há 20 anos, então a maioria delas não ficava gravada, né? Antigamente se fazia, por exemplo, a jornada espírita de Currais Novos, então ficava gravado em VHS, né? O pessoal pegava o VHS emprestado na biblioteca e ia ver em casa, né? E a gente já está nessa época em que 100% dessas lives realizadas ou transmitidas pelo Seridó Espírita estão disponíveis na íntegra, né? Então isso é uma alegria muito grande, porque quem não viu ao vivo pode ver depois. Inclusive essa live aqui presente. Nessa linha dos romances de Emmanuel, Cíntia Costa
comenta todas maravilhosas, mas eu escolho os cafés que falaram da obra de Emmanuel, e a última antes do Natal, pois foi emocionante. Muito bem, amiga, gratidão. E Edilene Silva coloca assim: foi marcante para mim o dia que o Seridó recebeu Marlon Henrique Down, foi bastante produtivo. Ela fala de Salvador, na Bahia. Realmente, aquele café com Marlon, muito instrutivo, né? Alisson? Eu queria fazer um outro registro aqui também, né? Oi, Denise, boa noite. Seja muito bem-vinda. Nossa querida amiga Denise Lino, que também tem cafés com ela aqui no mesmo canal. Tem um programa também que vai ao ar aos domingos, em determinados domingos, na literatura espírita. E Denise, já fique aí, eu estava pensando em entrar em contato com ela hoje. Daqui a pouco eu entro em contato para a gente já marcar os que você pode participar no ano de 2021, que a gente já está fazendo aqui a nossa agenda para preparar os próximos cafés aí, pelo menos os próximos 10 cafés, né? E eu queria deixar registrado também que o Wesley falou algo interessante, que era quando nós não tínhamos essa possibilidade ou não utilizávamos de deixar gravado tudo, né? E acessível. E eu queria deixar registrado que eu também escutei uma história da própria pessoa excelente, que é o amigo Aparecido, do canal Rede Amigo Espírita. Ele contando que a Rede Amigo Espírita foi praticamente o primeiro, eu acho que o primeiro canal do YouTube espírita. E Aparecido fazia algo que às vezes a gente nem pensa assim que hoje é possível, que é botar a malinha nas costas com a câmerazinha de mão e ir participar dos eventos para gravar depois isso aí encontrar uma forma de colocar no YouTube, disponibilizando para o que hoje a gente tem palestras aí que tem mais de 10 anos que está no YouTube, né? E a gente conheceu todos nós que somos espíritas e participamos dessa entrada na internet no YouTube, um dos primeiros canais, quase sempre é a Rede Amigo Espírita. Então aqui eu tiro meu chapéu para o amigo Aparecido, que fez esse grande trabalho, que iniciou todos esses outros canais que hoje aqui a gente está como parceiro na divulgação dessa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo, tão esclarecedora. Então, Igor, a gente falou aqui ainda de 2020, né? Eu queria ainda seguir um pouquinho por essa linha, porque o ano de 2020 ele foi muito difícil para todos, ele continua sendo ainda para todos com essa situação de dor e sofrimento que a gente vive no planeta com essa pandemia, né? Com essa insegurança que todos vivem, com as dores das separações, dos entes queridos também de muitas famílias. Então, é muito comum, está sendo cada vez mais comum a gente encontrar dentro dos seus familiares pessoas que estão adquirindo agora, né? Que estão com Covid, né? Outros que desencarnaram motivados pelo Covid. Então é um ano, sim, difícil, que a gente precisa, vai ficar marcado, né, na nossa geração. Talvez para minha filha, que tem hoje só apenas 6 anos, isso aí é como a gente diz hoje, né? Os garotos de 18, 20 anos, Mamonas Assassina, para eles é história, para nós é lembrança. Então, também a pandemia, para minha filha, vai ser história. Ah, e houve isso mesmo, para a gente vai ser lembrança, porque a gente vivenciou esse período, né? Mas é um período também que causa, e causou, e vem causando muita reflexão, principalmente no movimento espírita, em todos os movimentos. Mas o movimento espírita tem uma visão mais ampla nesse sentido do que acontece no plano espiritual, na situação de caminhar para a regeneração, que a gente compreende muito bem, e compreende essas necessidades de idas e voltas para o plano espiritual, né? Então, é marcante e é necessário também que a gente reflita um pouco sobre isso. Aí, Igor, o que é que você me diz? Eu acho sim, concordo com você. A gente tem grandes aprendizados enquanto movimento, né? A Denise chegando aí, a gente manda um abraço, né? Temos interagido virtualmente, por exemplo, não tivemos aí a oportunidade de fazer essa interação de forma presencial ainda,
e esse é um dos grandes destaques, o quanto a gente pôde se articular utilizando a ferramenta virtual e encurtar muito mais as distâncias, né? Então, foi uma oportunidade de a gente utilizar a ferramenta tecnológica, né? E, de fato, quebrar todas as barreiras realmente. A live de hoje, mais uma vez, o nosso café de hoje, mais uma vez, mostra isso, quantos lugares diferentes do Brasil se encontram conectados nesse momento, entrelaçados pelos laços de afetividade, através dessa plataforma virtual, como, por exemplo, a Rita, aí de Santos, São Paulo, já tivemos aí uma irmã querida, a Lúcia Silva, de Fortaleza, você já mencionou a nossa irmã do Acre, a Denise aí da Paraíba, e assim a gente vai entrelaçando os corações nos mais diversos rincões desse nosso Brasil, algo que era mais difícil realmente de acontecer antes do processo da pandemia. Então, acho que esse é um grande legado, né? A gente, de fato, percebeu que há uma possibilidade de a gente se entrelaçar, de a gente criar vínculos. É claro que nada substitui o encontro físico, aquela saudade que a gente tá, não é, de abraçar amigos queridos, como por exemplo o Nertan, que chega aí agora, e tantos outros irmãos, né? A gente sente aquela saudade do abraço carinhoso, daquela troca de energias, mas na dificuldade de fazer isso, nós nos conectamos muito e entrelaçamos os nossos corações e geramos vínculos que vão ser levados aí adiante. Me chamou a atenção, por exemplo, Alisson, num café que eu estive com um café também que foi para mim foi marcante, com o Jomar Moraes e com a nossa amiga Monique Papa. E aí eu tive a oportunidade de mediar esse café, que para mim foi uma oportunidade assim incrível, né? Eu agradeço também ao Alisson, que foi me permitindo a oportunidade de fazer uns estágios como mediador, bondade dele, né? No café com Kardec e amigos. E aí eu tive oportunidades incríveis como essa. E nos bastidores, né? A Monique conversava conosco e surgiu também com uma atuação muito forte dentro desse processo da pandemia, né? Ela já tinha também uma atuação através das plataformas virtuais, dizia assim, poxa, eu fiz tantas palestras nesse ano, né, de forma virtual, ainda não tive a oportunidade de fazer uma palestra presencial. Mas a pandemia trouxe essa possibilidade, né, de trabalhar no campo da divulgação doutrinária através do mecanismo virtual. Então, esse foi um legado interessante. Uma outra coisa que também foi muito interessante que esse momento nos trouxe, e nós já tivemos vários relatos disso, salvo engano, no último café, inclusive, teve um irmão que comentou dizendo que se conectou com a doutrina espírita a partir das lives, a partir dos cafés, a partir da programação do Seridó Espírita e dos canais parceiros. Muitas pessoas que passaram a conhecer a doutrina espírita, que não conheciam o espiritismo antes, né, desse processo da pandemia, que passaram a conhecer a doutrina espírita. A gente sabe que também em alguns momentos existia um certo receio, em especial no interior dos estados, das pessoas frequentarem ainda instituições espíritas, alguns municípios mais do interior, com uma forte tradição ainda no seio da religião católica, das religiões evangélicas, e as pessoas, de alguma maneira, tinham um certo receio de ir na casa espírita, né? Mas entrar no YouTube e acompanhar uma live foi mais tranquilo e quebrou, né, barreiras, quebrou alguns paradigmas que essas pessoas, porventura, tinham, e certamente no momento pós-pandemia as casas espíritas têm que se preparar de fato, porque vão receber essa nova demanda de pessoas que se tornaram espíritas ou que pelo menos começaram a ter esse desejo, né, e que vão demandar as instituições para estudarem a doutrina espírita, para frequentarem as reuniões doutrinárias e as reuniões de estudo depois, né? Então essas foram, digamos assim, foram legados, esses são legados que esse ano de 2020 traz para a gente, de uma divulgação muito mais ampla, né,
além fronteiras, quebrando completamente as fronteiras da doutrina espírita. Algo que, de fato, a gente vai guardar historicamente como um marco, tenho certeza, extremamente importante para o nosso movimento. Porque, de fato, né, Alisson e Wesley, o movimento espírita teve que se reinventar nesse processo, né? E aí, o Seridó Espírita, por exemplo, né, teve uma participação extremamente importante, assim como os nossos canais parceiros, nesse processo. É algo que veio para ficar e que, de fato, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um modelo de trabalho que certamente vai continuar existindo, mesmo quando a vacina chegar, mesmo quando a gente superar, se Deus quiser, nós iremos superar esse processo de pandemia pelo qual nós ainda passamos, né? Wesley, quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Sim, só pegando o gancho, né, no que Igor disse, realmente nós entramos aí num túnel nesse ano 2020 que levou a várias mudanças, a vários efeitos colaterais. E daqui para frente a história é outra, né? Vários processos foram acelerados, inclusive no mundo do trabalho, e isso não poderia ser diferente também com relação à estruturação, à administração do movimento espírita para com o seu público, né? Para com os participantes, para com os frequentadores. Tivemos que nos reinventar, né? Para continuar trazendo a lume, trazendo a luz, esse manancial de luz, né, que tanto nos fortalece interiormente. A humanidade passou por outros períodos, né? Eu estava lembrando aqui de um trechinho da Revista Espírita, que eu quero trazer bem rapidinho, um trecho curto. No mês de novembro de 1868, tem um capítulo da Revista Espírita intitulado Epidemia na Ilha Maurícia. E eu estava vendo um trechinho aqui que diz bem interessante. Ele diz assim: uma epidemia universal teria semeado o espanto da humanidade inteira e, por muito tempo, detido a marcha do progresso. Uma pandemia dessa magnitude, ele estava se referindo a uma epidemia numa ilha, né? Mas aí fez um apanhado sobre como é que seria uma epidemia universal. Incrível, né? Estamos passando aqui, e teve a de 1918, né? Ali depois da publicação da revista, ali mais próximo. Aí diz assim: e produzirá os efeitos salutares e regeneradores, mas deixará intactos os meios de ação de que a ciência pode dispor. E que incrível, né? A ciência está fortalecida no desenvolvimento da vacina, inclusive acelerou, né? Antes da pandemia, era de 5 a 10 anos para fazer uma vacina, né? E pode ser que realmente essa vacina de 1 ano vá surtir os efeitos, como as pesquisas têm colocado, que elas têm uma taxa de efetividade, né, em torno na casa dos 90%, e é isso que nós vamos saber nos próximos meses, né? E ele termina assim: os que morrem são vitimados pela impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de combatê-la. E está aí a economia injetando bilhões de dólares no desenvolvimento da vacina, né? E isso também fez com que se acelerasse esse processo de 5 anos para 1 ano, né? Porque foi investido muito em pesquisa. O perigo torna inventivo. Olha só, o perigo torna o homem inventivo. E quando todos os meios materiais estiverem esgotados, cada um será constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais. A Ilha Maurício vai renascer. O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que ela foi vítima. Meus amigos, esse texto é de novembro de 1868 e está na Revista Espírita. A Ilha Maurício vai renascer. O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que ela foi vítima. E o ano novo de 2021 verá extinguir-se, aos poucos, o flagelo de que 2020
foi vítima, mas que nos trouxe tantos efeitos colaterais e tantos aprendizados. Devolvo a bola. Igor, antes da gente passar, seguindo para essa outra parte, né? Já entrando aqui, pegando o comentário de Denise como gancho, depois seguindo de Olivia, eu queria ainda falar, já que você citou, de Monique Papa, e referente também às pessoas que estão conhecendo o Espiritismo. Porque são algumas coisas que me chamam a atenção. Monique, como ela disse para você, também disse para mim, não tinha realizado palestra presencialmente, mas começou a desenvolver um trabalho muito bom com o seu canal Luz da Alma, através do YouTube, e a gente teve a oportunidade de conhecê-la, né? E convidou ela para começar a fazer palestras aqui no Seridó Espírita, as palestras com conteúdo muito bom, um grau de estudo muito aprofundado da doutrina, de pessoas que a gente às vezes desconhece na casa espírita, né? Tá lá participando de todos os estudos, estudando bastante, mas a gente não sabe até onde. E quando vem as oportunidades assim, a pessoa desabrocha, né? Então, as palestras de Moniz, e inclusive os programas que ela vem desenvolvendo, agora ela vai começar um programa do estudo do livro Boa Nova, a partir do dia 8 de janeiro, com transmissão e parceria da Rede Amigo Espírita e Seridó Espírita e outros parceiros também. Então, vai começar esse programa, que é um estudo do livro Boa Nova, que quem está em casa pode pegar, começar a ler o livro e também participar desse estudo, né? O que é uma tendência que eu vejo, na minha opinião, que vai ser para 2021 e pós 2021. Já pegando o gancho agora e entrando nesse assunto, nesse comentário de Denise, onde ela diz que acho que para 2021 já precisamos repensar as lives para ter espaço para outros formatos que favoreçam o estudo. E é uma dessas coisas que a gente vem conversando nos bastidores do Seridó Espírita, né? A gente vai trabalhar agora essa semana ainda mais para tentar entender e formatar os novos projetos para o ano 2021. É algo que eu acredito, Denise, que deve ser seguido também. Esse ano agora a gente teve um momento agora de transição, né? Como a Olivia coloca também, que nunca assistiu tantas lives, que teve uma oportunidade muito grande, porque isso dá oportunidade também de pessoas que não podem ir à casa espírita, seja porque são idosos, seja porque na sua cidade não tem um grupo formado, e o ambiente virtual oportuniza que se participe das lives, participe das palestras. Mas também devemos pensar dos momentos de estudo. Como fazer esses estudos? A gente precisa parar para pensar e ver as ferramentas que hoje nós temos em mãos, além do YouTube, né? Jacobson Trovão começou uma série que vai, eu acho que até 2022, pelo menos, que é o estudo do livro dos médiuns, em um primeiro formato, em um formato que antes talvez não fosse nem imaginado pela FEB, que é um formato que ele vai estudando ali parte por parte dos capítulos com o público, em torno de 30, 40 minutos de uma exposição ali sobre aquele tema. Depois ele começa a responder as perguntas que o próprio público envia através do chat, fechando com 1 hora. Então esse já é um novo formato que ele apresenta e que eu acho que vai ser de muita relevância, porque a gente quebra as barreiras, né? E a gente pode pegar uma pessoa como Denise, por exemplo, e trazer Denise mais próximo para dentro da minha casa. Ela está na Paraíba. E ela começar a fazer um estudo sobre um determinado livro e cada pessoa se identifica com uma metodologia diferente, né? Então é normal e natural que vai ter pessoas que se identifiquem com a metodologia dela, tem outros que se identificam com a metodologia diferente. E vai oportunizar que se possa aprofundar. Porque às vezes, e vocês podem observar isso, que acontece um start na nossa mente. E a gente faz, por que eu nunca pensei nisso? Denise está falando agora, isso é tão claro, por que eu não pensei? Então, esse meio termo com pessoas, né, que têm a sua vida dentro do campo do estudo, Denise como professora, então faz com que ela tenha uma facilidade maior de interpretação, de trazer para a gente coisas que às vezes eu
eu não percebia. E quando eu assisto a um programa com ela, olha, agora eu estou vendo. Então, essa é uma das formas que, na minha opinião, vai se seguir. O repensar das lives, também acredito que sim. Para que a gente não fique só nas lives que eu digo de palestras expositivas, e que a gente possa desenvolver mais estudos, além das palestras, né? Dentro do canal Seridó Espírita, eu penso, junto com o grupo, é claro, eu penso que a gente pode desenvolver algumas atividades mais voltadas também para programas de estudos. Porque a gente pode ter a oportunidade de trazer, por exemplo, Nazareno Feitosa para desenvolver um estudo, o próprio Jacobson Trovão. A gente pode conversar com Marcelo Shoa, e trazer sobre um determinado livro, e cada pessoa vai estudando. Porque se eu estou começando as obras de André Luiz, eu quero começar por Nosso Lar. E Igor está fazendo um estudo de Nosso Lar. Mas eu já fui mais além. Eu estou em Missionários da Luz. E eu tenho outro horário que o Wesley está fazendo um estudo de Missionários da Luz. E assim a gente consegue ir atendendo as pessoas na sua intimidade. E isso dentro do ambiente do YouTube. Né? E se eu vou deixar para vocês, senão eu vou falar tudo. A gente vai entrando dentro de um outro patamar, não é? A gente vai entrando dentro de um outro patamar de estudo das obras, não é, Alisson? Por exemplo, domingo agora eu estava com o nosso amigo Costa, que iniciou, também nesse processo de pandemia, um trabalho de estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, questão a questão. Então, nessa edição já, na última edição do ano, a gente já estava lá, participei com ele da questão 340 em diante. Fomos até 344, 5 questões de O Livro dos Espíritos em 1 hora de prosa, conversando, e chegamos a essa conclusão da riqueza do conteúdo, né, de cada questão do Livro dos Espíritos e como ela gera desdobramentos, né, reflexões extremamente importantes. Então, a gente começou a entrar dentro de um outro patamar de estudo também. A pandemia nos trouxe isso. A Monique, por exemplo, diariamente tem feito a série Estudando Religião dos Espíritos, e aí quando vai lá para a leitura de Emmanuel, faz o paralelo com a questão de O Livro dos Espíritos que Emmanuel comenta. Imagine a gente fazer um estudo, por exemplo, de Justiça Divina, que faz a mesma coisa com o livro O Céu e o Inferno, e a gente vai, então, mergulhando, Emmanuel faz isso com essas obras, né? No conteúdo de uma questão da obra básica que se aprofunda. Seara dos Médiuns, que também aprofunda ali, Emmanuel faz uma leitura de determinados pontos de O Livro dos Médiuns, e a gente vai começando a estudar a obra dentro dessa perspectiva, né, de forma seriada. Quando você não consegue acompanhar num dia, está gravado lá, você acompanha no outro. Esse foi um grande legado também, essa possibilidade de a gente poder fazer como outro, maratonar, né? Então a gente estava acostumado só a maratonar as séries da Netflix. Agora a gente pode maratonar estudos de obras. Por exemplo, para quem não teve a oportunidade de assistir os cafés sobre os romances de Emmanuel, imagina aí maratonar, né, os romances de Emmanuel assistindo as 5 edições do café que você não pôde assistir, né? No feriadão agora aí de final de ano. São essas as oportunidades que a gente tem. E vai, então, de fato, entrando dentro de um processo. E com essa possibilidade da troca, que eu acho que, falando especificamente do café, que é esse momento que nós estamos, eu acho que isso foi o que mais atraiu, pelo menos para mim. Para você, Wesley também, a Denise que nos acompanha, outros amigos queridos que nos acompanham, para mim, qual foi uma dificuldade dessa pandemia? Fazer uma palestra olhando para uma tela de computador sozinho, sem poder ver a reação de ninguém. E qual era a minha âncora? Os comentários. Era tentando ver a carinha de alguém conhecido pelos comentários para tentar ter algum tipo de feedback. Então, a gente foi começando a gerar momentos como esse do café, em que a gente pôde dividir a tela com amigos, fazer encontros que eram mais difíceis de se realizarem. Eu estou em Natal, vocês estão em Currais Novos, apesar de ser perto. Denise está em Campina Grande.
Monique está lá em São Paulo, né? E aí a gente pôde fazer essas conexões e poder bater papo, trocar impressões, fazer um processo mais participativo, né? Que sempre chama atenção, né? Então, o Ricardo está aí, nosso querido amigo. Um beijo também para você, Ricardo. O Ricardo, por exemplo, um amigo tão querido que se mudou lá para o Espírito Santo e a cada live, a cada palestra, a cada encontro, a gente foi matando as saudades aí, né, Ricardo? Virtualmente, né? E ele coloca uma coisa importante no comentário dele. Eu vou tomar a liberdade, viu, Clarinha, que está aí nos bastidores, de trazer para a tela o comentário do Ricardo, que coloca para a gente que um dos maiores achados também desse ano é o bate-papo sobre espiritismo. Eu concordo com você. Inclusive, Ricardo, mais ainda concordo com você, essa possibilidade de explorar pontos de vistas diferentes, de trazer visões diferentes sobre pontos pouco explorados, de realmente prosear uma prosa tão gostosa que, em várias situações, a gente não via, né, o tempo passar. Quando a gente pensava que não, já dava o horário e a gente dizia assim, mas como é que o tempo passou tão rapidamente aqui e a gente não viu? Então isso a gente tem, a gente tem que continuar e explorar realmente, e concordo com você, Alisson, essas possibilidades de estudo, né? O que a gente não puder fazer ao vivo, a gente tem a possibilidade agora, aprendemos como produzir, gravar, deixar gravado para lançar em determinado momento ali, né, naqueles dias específicos onde o horário, naquele dia e horário marcado para aquele estudo, né, mas não necessariamente a gente precisa estar ao vivo ali naquele instante em todas as ocasiões, né, mas em alguns momentos a gente vai precisar estar para que essa interação que a gente está fazendo com vocês possa acontecer, né. A Ana nos pergunta como é que pode ter acesso aos estudos gravados. Basta se inscrever nos canais, né, Ana? Então tem um botãozinho, algum lugar aqui embaixo, onde você pode se inscrever no canal e aí você ativa o sininho lá. Então toda vez que tiver alguma coisa nova, você vai receber uma notificação e você tem acesso, né, ao conteúdo do canal com todo o histórico dos vídeos que estão gravados. A maioria dos canais, é o caso aqui do Seridó Espírita, vai montando as playlists. Então você vai tendo acesso a esse conteúdo de tudo que a gente tem. Não sei se você tem um número aí aproximado, Alisson, de quantos vídeos. Hoje nós estamos beirando os 800 vídeos aqui no acervo do Seridó Espírita. 800 vídeos com sei lá quantas Começamos horas em aí. 15 de maio. 13 de maio. Então, Ana, é só clicar aqui no cactuzinho que fica aí embaixo da sua tela, se inscreve e explora uma riqueza enorme. A gente tem realmente momentos assim memoráveis de palestras, de estudos, de caravanas, momentos de arte belíssimos que nós tivemos também no Seridó Espírita. A gente precisa falar sobre isso, né? Alisson e Vamos falar Wesley, a gente sim. teve momentos de arte. Eu acho que a arte também, por incrível que pareça, né? Inicialmente a gente tinha algumas dificuldades técnicas também, mas a arte eu acho que nunca esteve tão presente no movimento espírita também, como nesse ano de 2020, ocupou um lugar de destaque muito importante também nesse processo de pandemia. Né? Alisson, Wesley, que são os nossos artistas do grupo. Igor, eu queria trazer só mais um ponto ainda do que eu estava falando antes e pegar um gancho com a fala de Denise e vou passar aqui para a arte aqui para a gente. Eu ainda queria falar ainda sobre a questão das ferramentas que a gente utiliza, porque é uma das áreas que eu trabalho, que eu gosto muito, né? E a gente falou muito do YouTube, mas precisamos a gente aprender a utilizar outras ferramentas, inclusive que o mercado proporciona. Alguns cursos de música, inclusive, que eu faço, a gente utiliza normalmente a plataforma do Telegram. E algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade em utilizar plataformas virtuais. E isso, ela foi naturalmente quebrada, chegando nova aguinha aqui, ó.
ela foi quebrada com o uso, a obrigatoriedade, digamos assim, do uso durante a pandemia. Então a gente vai encontrar pessoas, idosos, por exemplo, que tinham mais dificuldades com a tecnologia, que hoje olham para a gente assim e fazem, não, meu filho, eu não tenho dificuldade com o YouTube, mas não, nem com o Meet. Vamos fazer, ou com o Zoom, a gente participa dos estudos. Então, empurrou as pessoas a avançar nessa perspectiva. Uma das ferramentas que eu estou atualmente analisando para implementar como projeto futuro do Seridó Espírita é a utilização do Telegram, que é outro programa que a gente vai acabar tornando-se usual para que se tenha nos próprios celulares, nos computadores também. É uma ferramenta que possibilita uma interação muito grande. E a gente pode fazer estudos de livros que seja com esses momentos diferentes, o momento no YouTube, o momento no Telegram, com dúvidas, com perguntas, com conversas, que muitas vezes passam pelo consolo de muitos também. Porque isso é extremamente importante que a gente entenda e compreenda que a tecnologia é nova para a gente, mas isso não é surpresa para os espíritos. E aí eu pego um gancho aqui do que Denise colocou, né? Que em muitas lives ela sente claramente a presença dos espíritos. E eu posso dizer também aqui que a gente sente diariamente a presença dos espíritos em muitas lives, em muitos consolos que são necessários, pessoas que chegam no café com Kardec e colocam que perdeu o filho, como aconteceu em um café, e pediam uma palavra de consolo. E você, como espírita, e a gente tem que entender que é esse o nosso papel, parar o café e atender ao pedido de socorro. E colocar palavras de consolo, de orientação, de compreensão daquele entendimento para aquele que sofre. Então imagina só, e todos nós aqui nos dispomos. Eu achei muito bonito quando Nazareno Feitosa, que faz palestras sobre a temática do suicídio, no fim do seu slide ele coloca o seu número pessoal aberto ao público e diz, olha, não liga não se for para falar besteira, mas antes de cometer o suicídio, liga para mim. Entendeu? Então a gente aqui, o perfil do espírito é se colocar mesmo à disposição. Então a gente tem um grupo de Telegram, a gente tem vários grupos Telegram de estudo, reuniões no Meet, isso faz com que a gente estreite esses laços e os espíritos estão presentes. Quem está preso fisicamente aqui nesse espaço sou eu, não são os espíritos, né? Então isso é uma coisa que veio também com muita importância para a gente passar a compreender e olhar o futuro 2021 com novos olhos. O que a gente pode fazer de diferente que a gente não fazia, que a tecnologia oportuniza nesse momento, como o Nertan colocou, nesse momento híbrido, porque é uma necessidade, é um caminhamento das tarefas dos centros, que são as atividades híbridas, e aí eu passo a palavra, a bola para o Wesley, para falar também do início desse piloto que a gente está fazendo lá no Seara de Luz, aqui em Currais Novos, já com a sua atividade da terça-feira híbrida. Wesley. Isso. Eu queria pegar um ganchinho aí quando o Igor estava falando, né, sobre dar as primeiras palestras falando para a tela, né, e achando meio estranho, né? Eu passei por isso também e dentro desse progresso da criação do canal Seridó Espírita, nós passamos por muitos aprendizados, inclusive técnicos, né, de como é que faz a coisa funcionar. E eu lembro que lá naquela semana, em março, eu lembro, ficou na minha cabeça muito fixo o dia 17 de março, que eu acho que realmente foi um dia em que o Brasil deu aquela freada, né? Então, muitas atividades de trabalho foram colocadas em teletrabalho, isso aconteceu comigo também, e as atividades das casas foram suspensas. E aí eu lembro que eu estava em casa e fui fazer a primeira live para o Seara de Luz, então peguei meu celular e abri no Facebook do Seara, aí peguei o celular do meu filho e abri no Instagram,
E coloquei os dois assim, aí depois um pendeu e caiu, e no meio da live ali, e eu fui organizando, e a gente achava muito estranho, eu acho que eu estava falando muito baixinho, assim, estava falando baixo, e aos poucos, né, a gente foi se adaptando, foi se acostumando, e hoje nós temos até uma certa naturalidade, né, nesse formato. O ser humano se adapta a coisas e a formatos que ele antes achava que não tinha a capacidade, ou que não teria a mesma eficiência, né? E nós aqui nos sentimos conectados, nos sentimos aconchegados, tanto com os participantes que estão aqui na sala virtual, quanto com as pessoas que estão aí acompanhando e participando, né? Esses comentários são importantes. Uma coisa que Denise falou também, né, é acerca desses estudos para as lives. A gente vê que já funciona com bastante efetividade os estudos nas salas de estudo, né, como o Google Meet, o Zoom e outros, porque coloca todo mundo em pé de igualdade, onde todo mundo pode se ver, todo mundo pode falar, todo mundo pode se ouvir. E realmente a ideia é expandir, né, essa atividade, a atividade do estudo, porque o estudo é que nos traz uma libertação interior, né? Porque o conhecimento nos traz segurança e o conhecimento também nos leva ao processo de autodescobrimento, né? E como o Alisson falou, é uma coisa que veio para ficar. O Seara de Luz, quando retornamos às atividades aos poucos, agora em novembro, ou acho que em outubro, né? Em outubro, retornamos algumas das atividades, outras ainda permanecem suspensas, mas a gente está fazendo já na terça-feira o formato híbrido, então tem dia que tem 20 pessoas fisicamente e 20 pessoas virtualmente, né? E como é interessante. E, Igor, eu estava até conversando com o Alisson outro dia, vai ser interessante que nesse formato híbrido, em pouco tempo, a gente também vai poder realizar a palestra com o palestrante não estando na casa, né? Já pensou, a gente, né, recebeu aí Cosme Massi, então pode ser que numa das jornadas do Seara de Luz a gente esteja todo mundo lá no Seara e Cosme pode dar a palestra da casa dele, né? E as pessoas vão estar acompanhando pelo Seridó Espírita e também pela casa, porque aí a gente projeta a palestra lá na parede do Seara, coloca no som, né? E também transmite para o pessoal. Então são muitos formatos, então a criatividade é a tônica da vez, né? Então temos que usar a tecnologia, a criatividade e a boa vontade para dar seguimento aos trabalhos. Eu digo só para rapidamente fazer um comentário que esse processo deu a oportunidade de fazer com que a tecnologia cumprisse verdadeiramente o seu grande propósito. Antes da pandemia, a gente via que muitas vezes a tecnologia acabava servindo para distanciar os que estavam perto. Quantas vezes a gente não via aquelas famosas cenas das pessoas em um restaurante, cada uma sentada fisicamente muito próximo numa mesa, com o seu smartphone, próximos fisicamente, mas distantes, pelos laços emocionais, psíquicos, espirituais, cada um no seu mundo particular, né? Embora isso ainda possa continuar existindo. Então, a tecnologia muitas vezes estava servindo para distanciar aqueles que estavam perto. E aí ela vem agora, de fato, restabelecer o seu verdadeiro papel, que é aproximar os que não podem estar fisicamente próximos, né? Fazer com que a gente consiga estarmos aqui, nós três, muito perto pelos laços da amizade, da fraternidade, da vinculação espiritual, embora os nossos corpos estejam bem distantes fisicamente, no seu caso de Alisson um pouquinho mais perto, no meu a alguns poucos mais quilômetros de distância. Então, isso é algo que eu acho muito relevante, a gente pôde entender qual é e viver e vivenciar realmente o verdadeiro papel da tecnologia de conectar, de aproximar, de reduzir as distâncias, de eliminar as fronteiras e de fazer com que aqueles que não podem estar juntos por alguma razão, que eles possam continuar vinculados, né? Então, essa aproximação aconteceu, um resgate, digamos assim, da finalidade precípua da ferramenta tecnológica, né? Então, isso é algo que eu queria reforçar também.
Isso que você me falou, Igor, me lembrou uma sacada outro dia que eu tive, e é um material que eu quero escrever um conto depois. Porque você falou assim, tenha 4 pessoas num restaurante, né? E eu estava lembrando isso. Uma coisa incrível que aconteceu na pandemia. Então, por exemplo, pegando esse seu exemplo, essas 4 pessoas estavam no restaurante. Então, chegou a pandemia, elas estavam no restaurante, cada uma no seu celular, sem conversar pessoalmente. Aí chegou a pandemia, aí cada uma delas foi para casa, e quando chegou em casa, elas se conectaram para poder conversar. Aí o celular desapareceu. Né? É incrível essa sacada, né? Porque as pessoas estavam entretidas com outras coisas. Então agora elas têm que fazer uma ligação de vídeo para falar com outra pessoa, aí ela não pode usar o celular para outra coisa, né? Então o celular desaparece. Então fica só o tete a tete. Mais uma vez, eu acho que foi outro grande aprendizado que trouxe aqui, inclusive a gente aqui que está nesse momento, né? Eu estou aqui no notebook, mas poderia estar no celular. E, na verdade, não estou podendo usar o celular nesse momento porque estou conectado com vocês. Então, a gente está aqui conversando, a tecnologia auxilia nesse processo e, ao mesmo tempo, não atrapalha. Né? Se é que vocês me entendem, né? Eu não estou aqui vendo uma coisa enviesada, vendo outro assunto. Eu estou conversando com vocês, né? Esse é o objetivo da gente usar bem essa tecnologia. É assim, eu penso, e aí eu compartilho com os amigos que estão assistindo também, essa ideia de que a gente tem que passar a aprender a usar a ferramenta, né? O próprio celular a gente não sabia utilizar, né? Para mim foi mais fácil, que veio da época do videogame, né? A gente já era acostumado com videogame, então a parte de tecnologia foi sendo mais fácil, mas a gente precisa aprender a utilizar. Nosso amigo aqui, Ricardo, coloca até assim como uma grande dificuldade, o desafio, na verdade, a inclusão de quem está à distância. Tem coisas que a gente antes era impossibilitado de participar, de fazer por causa da distância. Isso se quebra. Isso você pode fazer. Então, você participar de um estudo mais próximo, com Geraldo Campetti, por exemplo, que tem um conhecimento aí profundo da doutrina, e abrir um grupo de estudos, por mais que ele coloque 50 pessoas, por exemplo, né? E tá no Meet ali, conversando, assistindo, se aproximando, conversando, tirando dúvidas, isso é muito bom. Faz com que essa paixão que nós temos naturalmente por estudar o Espiritismo, que a gente tem essa paixão, porque o Espiritismo faz com que a gente seja uma outra pessoa, modifica o nosso interior, nossa compreensão da vida, o olhar que a gente passa a enxergar o mundo. Então, isso é uma paixão para nós. Não é cansativo. Eu estava conversando com as meninas, inclusive aqui do Seridó, referente a como era o movimento espírita 100 anos atrás. Eu vou botar menos, há 70 anos atrás, a menos um pouquinho, a 50. O pessoal trabalhava o dia inteiro, né? Não tinha celular. Chegava em casa, tinha que fazer os seus afazeres ainda, de casa, familiares. E muitas vezes começavam as reuniões no centro de 11 horas da noite. E seguiam durante a madrugada, com os trabalhos mediúnicos, com os trabalhos de psicografia para escrever livros, com o trabalho de consolo até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, tendo que levantar de 7. Só o amor faz você fazer isso. Quando a gente olha para Chico, a gente tem que pensar assim, só o amor faz aquele homem fazer o que ele fez. Não existe outra resposta. Porque se dedicar uma vida inteira em servir o próximo, somente o amor. Então, quando a gente faz o dia de trabalho, que chega em casa e tem a possibilidade dos dois termos, né? Porque vai ter dias, é claro, que eu preciso do aconchego, do abraço amigo, e eu vou querer ir presencialmente para o centro espírita. E tem outros dias que eu posso estar em casa, inclusive em outros horários que não seja no horário que eu preciso estar com minha família, eu posso estar num grupo de estudos. Eu posso estar participando, assistindo de uma live, de um estudo que já ocorreu. E assim eu estou investindo. Eu sempre uso essa palavra, Igor. Eu adoro usar essa palavra porque eu acho que é isso. Quando eu estudo Espiritismo, quando você estuda Espiritismo, você está investindo na sua alma. Você está investindo no seu espírito imortal.
Quantas horas nós não passamos? Faculdade, mestrado, doutorado, outros estudos para algo que a gente quer aprender. E que muitas vezes fica, né, com o cessar da vida material. E é algo que você vai levar para toda a sua existência como espírito. Então é um prazer a gente fazer isso. Eu queria seguir, já que a gente já está se encaminhando para o final, eu queria passar apenas uns pontos suaves dos novos projetos que o Seridó Espírita tem em mente. Alguns eu já comentei com o pessoal no grupo, outros a gente ainda vai desenvolver, né? E alguns dos projetos, depois nós iremos fazer outros cafés apresentando o formato, mostrando como funciona, já que o Café com Kardec também se tornou esse front-end, né, essa parte de frente aqui do canal do Seridó Espírita, onde a gente apresenta os projetos. Nós temos um projeto para desenvolver de forma presencial, agora em 2020, que é o início de um lar de idosos. O projeto Seridó Espírita, ele surgiu com esse objetivo inicialmente também, de seguir com a possibilidade de um projeto que seja no âmbito social. E nós tivemos a oportunidade grata já há um longo tempo, e não sabíamos como fazer, de ter um espaço para se construir um lar de idosos aqui na região do Seridó. Então esse é um dos projetos que vamos encabeçar durante o ano e ir seguindo à frente, né? Porque cada pessoa vai poder, inclusive, participar, mesmo à distância, entendendo que algo está funcionando. E apoiar inúmeros outros projetos sociais também que nós temos espalhados por todo o Brasil, através das parcerias, das atividades que são realizadas, né? E outros projetos que nós temos é ampliar essa capacidade de estudo em grupo e online. Através das ferramentas, eu tive uma boa oportunidade nessa existência, minha área, da área de tecnologia, então, de tornar-se isso mais fácil, de conhecer essa área e trazer umas ideias para que a gente possa colocar no movimento espírita, o que sempre também é apoiado pela Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, o qual aqui a gente deixa o nosso abraço e registro. Então, trazer para vocês formas de que a gente possa criar esses ambientes híbridos e ir aprendendo ao longo de 2021. Pode ser que falhe, pode ser que dê certo, pode ser que precise de ajustes, mas a gente vai fazendo, utilizando novas ferramentas, utilizando aqui o canal do YouTube e estreitando laços. Porque uma das coisas que eu quero deixar bem claro é que não há necessidade, nunca houve, nem deve haver, da distância em quem entre está fazendo uma exposição e quem está abaixo do púlpito assistindo. Agora que a gente está tudo na internet, não existe púlpito, né? Então, a proximidade que a gente tem aqui, a gente quer ter com você. Tem o e-mail aí no canal do Seridó Espírita, o qual você pode enviar suas sugestões. Wanderson deu a sugestão no café passado da gente fazer podcasts. Então, também já estamos analisando essa ideia para pegar palestras que foram produzidas pelo Seridó Espírita e transformar isso em podcast, o que é muito interessante também. E outras ferramentas de grupo, porque esse contato ele é muito importante. O contato de conhecer cada um aqui, mesmo através do Meet ou outra ferramenta, Cláudia, né? Olívia, Valdomiro, que a gente já conhece, que é daqui, Ricardo, que a gente já conhece também, Ana Lúcia e tantos outros que vão passando por aqui, isso é de extrema importância. Precisamos nos irmanar nesses laços, mesmo que seja virtual. E na hora que eu estiver passando, inclusive por um problema, e precisar de um atendimento fraterno, saber quais os grupos que eu posso recorrer também. Hoje nós temos vários grupos espíritas fazendo algo que já era feito há muito tempo pelo grupo Wesley, agora me falhou o nome. Que era feito por telefone, que é feito por telefone. A gente... CVV. Grupo de prece. Não, o CVV. Temos o grupo de prece também, mas o CVV. Né?
o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Então, é um atendimento fraterno. E as casas espíritas, agora com a pandemia, começaram a fazer atendimentos fraternos via WhatsApp, via Meet. É uma coisa também que vai ser seguido, porque você tem a proximidade com aquela pessoa, você tem essa cumplicidade e você pode conversar com ela. Então, trabalho, pessoal, temos demais no mundo. Então, vamos trabalhar, né? Igor, retorna a palavra com você para a gente fechar sobre aquele ponto de arte espírita, né? Que também é muito apoiado aqui pelo Seridó Espírita. Eu vou fazer igual o Wesley fez da outra vez. Vou só fazer o repasse para o Wesley falar com muito mais propriedade sobre isso. Eu tive, inclusive, no início do processo da pandemia também uma oportunidade, uma das primeiras oportunidades com o Wesley, de fazer um trabalho muito bacana, no início das comemorações lá do aniversário do Ceará, né, Wesley, de fazer uma litero musical. Então a gente fez uma palestra litero musical online, em que o Wesley foi junto conosco aí, a gente falava um pouquinho, o Wesley executava uma canção, a gente declamava uma poesia, a gente fez esse trabalho também com a nossa querida amiga Tânia Soares e o Alisson Santos no Voar, Voar, que é um programa também em parceria aqui com o Seridó Espírita e a Cruzada dos Militares Espíritas que eles realizam. Então, a arte, Wesley, teve um papel aí extremamente importante nesse processo, né? Eu costumo dizer que a arte ela tem esse poder de ir direto nas profundezas da alma, não é? E eu costumo dizer sempre, muitas vezes numa palestra tradicional que a gente era acostumado de 40 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a gente muitas vezes não consegue na prosa tocar um coração, mas aí através da poesia, através da melodia, a gente em 2, 3 minutos de uma execução artística, seja uma poesia, uma declamação, uma canção que se executa, um saxofone que é tocado tão belamente pelo nosso amigo Rodrigo Ranieri, que está aí nos acompanhando também, a gente se eleva, a gente se conecta com essa emoção transcendente, não é? E a gente teve essa oportunidade também. Então, é você quem eu chamo aí agora para falar um pouquinho também dessa contribuição da arte nesse processo todo e no que é que a gente pensa para frente, né? Deixa eu só roubar um pouquinho, Wesley, a sua palavra, só para anunciar também mais uma ideia de projeto, né? Que é a parceria que a gente firmou com o Acervo Espírita. O Acervo Espírita é um site, que é um canal, que participa praticamente a uma grande parte dos artistas espíritas do país. Então a gente transmitiu o Festival de Arte Espírita, tem essa parceria cada vez se aproximando mais com eles. Então, 2021 também teremos muita arte espírita aqui no canal. Pois é, a gente sabe a força que tem a arte, né? Já dizia Leon Denis, né, no seu livro Espiritismo e Arte, né? A arte alcança pontos de sensibilização nas pessoas que, como disse Igor, às vezes outras coisas não acontecem, né? E Emmanuel diz, o artista é o médium das belezas eternas. Eu já peguei o terreno preparado quando eu cheguei no Espiritismo há 15 anos, né? Então, como diz João Mar Moraes, gratidão aos que vieram antes e melhoraram esse mundo para nós, como foi o caso de Merlânio Maia, de Moacir Camargo, Grupo AME, Grupo Acorde, os Amigos e Canções, que é um grande parceiro do Seridó Espírita, aqui mandar um abraço para Júnior, para Hércules, para Victor Holanda, para Adriano Gomes, esse grupo de amigos, né, amigos que trazem a arte com a beleza tão única, né, a arte espírita, Tim Vanessa, né, então tantos que já vieram. E eu disse que eles deixaram o terreno preparado. Eu estava lembrando de outra live que Merlânio Maia falava da dificuldade de se propagar, de se divulgar a arte espírita, o espiritismo, através da arte, lá ainda na década de 80, de 90. Às vezes, alguns presidentes de casa faziam
dava um olhar meio atravessado. E aos poucos a arte espírita foi vencendo pelo exemplo, né? Hoje nós temos uma associação brasileira de artistas espíritas, a Abrarte, aí que já tem mais de 10 anos de atividades juntando os espíritos, unindo os artistas espíritas, os espíritos espíritas, como nos diz Bezerra de Menezes, né? Então, esse é um campo ainda a ser muito explorado, inclusive pelo Seridó espírita. Já que estamos aqui numa tempestade de ideias, né? Alisson falando aí dos podcasts que foi sugerido, e é interessante realmente uma edição de algumas palestras especiais para que a gente deixe de uma forma mais dinâmica para o podcast. Inclusive, podemos levar arte espírita, né? Será que já levaram, por exemplo, o Parnaso de Além Túmulo para podcast, né? Quem sabe a gente, então, não se reúne e coloca o livro Parnaso de Além Túmulo em podcast, disponível para o Brasil todo, né, não? Igor recitando, Alisson, eu, todo o pessoal do canal, os demais voluntários que quiserem participar. É uma ideia interessante, né? Porque a poesia contida no Parnaso de Além Túmulo é um tesouro que a gente deve cultivar de todo o coração. Vai estar anotado essa ideia, viu? Denise disse aqui que a gente tá cheio de ideias para 2021, mais um aí, que ideia excelente. A gente tem Adriano Gomes, que recita também de forma maravilhosa, né? Temos aqui que está acompanhando também Cíntia Costa também, e inúmeros outros. É uma ideia muito boa. Porque o trabalho espírita ele é feito dessa forma, de forma voluntária, né? E a gente vai encontrando pessoas ao redor do Brasil inteiro que possa fazer isso. E a gente tem de forma gratuita Parnaso de Além Túmulo recitado. Olha, que ideia perfeita, Wesley. Está anotado, viu? Vamos botar para frente. E já agora sim, caminhando para o final, vou chamar o Wesley para fazer o nosso momento final, que ele disse que tem uma música aqui para nós também, né? Já vai preparando aí o violão e recomendar a vocês também, o Igor colocou que teve uma live, a última live do Amigos e Canções, junto com o Grupo AME e Gleica Veras. Realmente foi uma das lives excepcionais que a gente teve aqui, de música e arte espírita, extremamente tocante. Para quem não conhece, o Grupo Amigos e Canções são de compositores de muitas das músicas do Grupo AME, Grupo Acorde e outros grupos espalhados pelo país, que veio a ser agora conhecido a partir da pandemia, né? Até encontrei um colega em outro programa e ele tocou Súplica a Jesus, e eu disse, você conhece o compositor de Súplica a Jesus? Não, depois eu vou lhe passar o contato para você poder falar diretamente com o Adriano e convidar ele para participar, Adriano Gomes. Então eu recomendo a vocês que vão aí nos canal do Seridó Espírita e coloca lá, Amigos, Live Amigos e Canções, Grupo AME. Que vocês vão ter um momento aí para ficarem ouvindo músicas muito boas, muito bonitas e extremamente agradável. Wesley, Igor, se quiser deixar suas últimas palavras. Eu nem sei mais quem é o mediador aqui de nós três, mas vamos lá. Hoje foi uma edição bacana, porque tivemos 3 mediadores e 3 convidados, a gente foi mesclando aí, ficou muito bacana, né? E eu só queria dizer mais uma vez, ó, Wesley está ostentando a camisa e Alisson está ostentando a caneca, e eu estou arranjando um jeito de ir em Currais Novos para pegar o meu kit, que está todo separado e ainda não tive condições de pegar aí em Natal. Aí eles ficam só fazendo inveja. Por enquanto eu só posso ficar ostentando aqui meu cacto brilhante aí, né, que foi também, né, a gente foi se apaixonando pelo Seridó Espírita e fomos naturalmente buscando essa simbologia para junto da gente, né? Mas eu só queria reforçar da minha gratidão, provavelmente essa é a nossa última atividade, né, de live, né, desse ano de 2020, é muito bom poder encerrar esse nosso momento dessa maneira. Vou passar para você, Alisson. Então é só dizer da nossa gratidão, agradecer aos amigos aí que nos acompanharam e dizer da minha alegria de a gente já estar finalizando esse ano com todos esses aprendizados, projetando um 2021 com muito trabalho para fazer
na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu pedi a fala, na verdade era para Igor podia mesmo responder, mas eu vou responder aqui ao nosso amigo Cristiane Gomes, que está perguntando se as lives têm todos os dias. E sim, hoje a gente tem. Coloca aí, Clarinha, o comentário, por favor, de Cristiane. Hoje a gente tem lives todos os dias no canal do Seridó Espírita, inclusive nos dos parceiros também, porque a gente tem essa mesclagem de lives, né? Então essa live, por exemplo, ela está sendo exibida na web rádio Amigo Espiritual, no Seridó Espírita, na Rede Amigo Espírita, no canal Espiritize, Rádio Portal da Luz, TV7 e nos dois Facebook, do Núcleo Espírita Seara de Luz e da Rede Amigo Espírita. Então, é essa forma que a gente atinge o maior público possível de divulgação. No entanto, é importante para o crescimento natural dos canais que vocês possam ir na descrição do vídeo e ver lá os links de todos os canais e se inscreverem, porque assim valoriza o canal e torna os vídeos mais relevantes para outras pessoas que não são espíritas. Mas temos lives todos os dias e para você receber a notificação é só marcar lá o sininho para receber as notificações em primeira mão. Ok, então vamos lá. Wake up where the clouds are far behind me, where trouble was where memory drops, high above the chimney top. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds flying, the dreams that you dare to, why, oh why can't I? Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, while trouble melts like a minute drops, high above the chimney tops. That's where you find me. Muito bem, então
Uma boa noite a todos, né? E até a próxima segunda-feira, que teremos café novamente. Mas todos os dias temos lives aqui no canal, não é isso, Igor e Wesley? É isso. Feliz ano novo, pessoal. Um Feliz ano abraço. novo. Até 2021 com muito trabalho. Até 2021.